Hoje, 21 de janeiro de 2024. Hoje iniciamos com o discurso proferido por Antônio Carlos Magalhães em 6/6/2006. Discurso durante a 187ª quinta sessão deliberativa ordinária do Senado Federal. Jamais faltarei a essa tribuna em momento tão grave do Congresso Nacional. O presidente da República, que incentiva os anarquistas que aqui estão, que tiraram o retrato, inclusive, com o doutor Cibá, como aparece aí na foto. São esses desordeiros. Não podemos viver a anarquia. É melhor que o Congresso se feche. No Palácio do Planalto, onde está o maior ladrão do Brasil, que é o presidente da República. E eu pergunto, as Forças Armadas do Brasil, onde é que estão agora? Elas são obrigadas a zelar pela Constituição e não deixar a anarquia que aí está. Esses comandantes estão aí a obedecer a quem? A um subversivo? Quero dizer nesse instante que os comandantes militares são não os ministros da Defesa, porque eles não defendem coisa nenhuma, porque nunca soube defender. Quero dizer aos comandantes militares, reagem quanto é tempo, antes que o Brasil caia em uma desgraça, de uma ditadura sindical, presidida por um homem mais corrupto que já chegou ao governo da República. Vossa Excelência tem o dever de chamar a atenção do senhor Presidente da República e o Congresso Nacional. Não fique à mercê dos desordeiros e anarquistas que estão aí. Venho à tribuna com as forças da minha, que ainda tenho, para lutar, para defender a Bahia e o Brasil, para dizer a este governo corrupto que o lugar de ladrão não é, infelizmente, na Câmara, também no Palácio do Planalto, inclusive na família do presidente. Temos que fazer um processo que seja os necessários, sem medo de errar e cumprir o nosso dever em relação à Casa do Povo Brasileiro e da Federação, que é o Senado da República. Muito obrigado. Palavra de Antônio Magalhães, e aqui eu faço um parênteses para que o Milley, que no Foro de Davos, na Suíça, foi considerado um discurso ético. É sinal que os caminhos da América do Sul e América Latina vai enterrar o Foro de São Paulo, e agora vamos ter novos ventos soprando e elencar agora os novos presidentes, quanto tem o da Argentina, que fez um discurso memorável. E agora vamos partir para que saibamos que no Brasil nós temos ainda homens de bem. E você tem aí uma citação de quem? Nós temos aqui algumas citações, Rogério, né, sobre justiça, né? Por exemplo. Temos aqui assim uma primeira. Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. Com certeza. E a segunda? Né? A segunda nós temos aqui. Países cujas constituições permitem que os políticos tenham um fórum privilegiado e que os próprios políticos nomeiem juízes dessas mesmas cortes são paucilgas, hospícios legalizados em forma de nação. Isso é de Castro Alves, conterrâneo de Rui Barbosa. Nós já tínhamos Rui Barbosa, que é um dos melhores juristas do Brasil, e eu não sabia que o poeta Castro Alves, com uma citação tão perfeita. Gente, nós sabemos que o Brasil está doente. Nós foram a prisão que houve, decepcionou toda a humanidade, foram quase 2.000 pessoas presas, vocês sabem por quê. Agora nós temos que honrar o nosso compromisso e saibamos que aqui em Roraima, nós temos, senhor Antônio Denário, uma maternidade que funciona em Lomas, no período medieval. Como foi no período medieval, aquela prisão ocorrida no dia 8 de janeiro, no início em Brasília, que foi uma tristeza, porque não houve julgamento, um deles já morreu, que foi o Clezão. Nós estamos aqui para falar de bom tom, que o Brasil ainda exige homens e mulheres de bem. Quero fazer uma homenagem a todos aqueles que foram presos no dia de 8 de janeiro, que em tempo breve todos irão pagar na justiça, mas de outra forma, serão indenizados, e esse crime bárbaro será na história lembrado como um dos mais terríveis, mais hediondos crimes da história do Brasil. Agora nós temos aqui uma citação bíblica, pode falar? Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Porque haverá amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos. Segunda. Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 12. Finalmente fortaleçam-se o Senhor e o seu forte poder. Vistam todas a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas,
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestes. Tem mais um, né? Temos mais aqui. Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E agora eu vou falar de Mateus 25, 42 e 45. É o seguinte: porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo teu estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e enfermo na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, quando a um desses pequeninos não fizestes, não fizer a mim. Ok? Mais um. Temos aqui, agora nesse caso, Platão. Bom, ok. 47 a.C., do livro Fredon, 9. O quadro das formas degeneradas do Estado é seguido da descrição da degenerência dos caráteres humanos, que correspondem a essas mesmas formas. A felicidade, a panágio do justo, vai faltando à medida que aumenta o grau de corrupção no Estado. E há, nesse ponto, um paralelismo perfeito entre o Estado e os homens. Mais um pausa. Olha, ao tempo de Platão, quando a democracia foi surgida em Atenas, que foi surgida lá, as pessoas acorriam às ruas e praças públicas e as pessoas faziam as proposições e se transformaram em lei. Decorrido mais de 2.400, a democracia ainda não foi consagrada no Brasil e em vários países do mundo. Olha o exemplo dos Estados Unidos, a maior nação do mundo, que já teve um presidente, que foi o presidente Nixon, que para não ser impeachment, renunciou muito antes do caso Watergate, apenas porque mentiu. E no Brasil nós temos presidentes que fizeram tudo o que ele fez. Porque vocês sabem, que não posso dizer aqui verdadeiramente tudo que ele disse, mas foi o pior presidente da história do Brasil. Para simplificar, homem endemoniado, foi na Bahia receber as bênçãos e os passos dados dos candomblés. Não podemos ser governados por uma pessoa que não confessa a Deus. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tem mais aqui um capítulo. Temos aqui Isaías capítulo 59, versículo 14 a 15. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando nos tribunais e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Alguma semelhança com o que está ocorrendo hoje com o Supremo Tribunal Federal, né? Até para perguntar, né? Totalmente. E agora? Mateus capítulo 24, versículos 7 a 8. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Veja bem, quanta realidade está aqui, né? Olha, veja bem, quando nós falamos aqui em Mateus, capítulo 4, 27, versículo 8. Olha, porquanto se levanta nação contra nação, estamos vendo isso, não é? Das guerras. Reino contra reino, estamos vendo. E haverá fome, a fome não existe no mundo, em vários países. E peste, nós estamos vendo aqui, o vírus que recentemente teve o coronavírus, em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios da dor. Nós, para concluirmos aqui, vamos pedir a Deus que, no mínimo, a humanidade que está doente, nós estamos vendo um mundo totalmente perverso. Ao tempo de Platão, ele já dizia: quando se faz mal, uma só pessoa ofende-se toda a humanidade. E para concluir, quando tu não sentir a dor do teu irmão, tu estarás mais doente que ele. Que Deus abençoe o Brasil e retire em tempo breve as autoridades que não são verdadeiras, aqueles que não vieram para servir a nação, mas sim se servir da nação. Muito obrigado e foi um prazer trabalhar com você. Obrigado, Rogério. Até a próxima.